Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de quinta-feira às 18 horas. Essas aulas de quinta-feira a gente fala sobre problemas relacionados a passeio, né? Problemas de comportamento dos cães que estão acontecendo no passeio, enfim, vários problemas aí que vocês podem estar enfrentando. Eu sou a Mônica e na aula de hoje eu vou falar para vocês, e nessa aula de hoje a gente vai passar por um guia de equipamentos de passeio, tá? E eu vou explicar para vocês de uma vez por todas por que o equipamento não é a salvação do passeio de vocês, né? Por que o equipamento não é o que vai resolver o problema de vocês. E por que eu escolhi esse tema para essa aula? Porque é uma pergunta muito recorrente. Ai, Mônica, qual é o melhor equipamento? Qual equipamento tu acha mais adequado para o meu cão? Ai, o que tu acha desse? O que tu acha daquele? Tu acha que esse aqui resolveria meu problema? Então, isso é uma pergunta que eu recebo, são perguntas que eu recebo com muita frequência, né? Então, eu quero esclarecer para vocês de uma vez por todas por que isso não é a solução, tá? Então, acho que hoje vocês vão conseguir entender um pouquinho mais. Opa, voltei. Voltei. Meu Deus, meu celular bugou. Voltou? Tô aqui? Tô, né? Tá, tô aqui. Sei lá, meu celular travou aqui. Bom, espero que esteja funcionando agora. Tá. Meu Deus, me perdi. Tá, lembrei. Então, travou total, perdi minha linha de raciocínio. Mas, então, eu vou explicar um pouco para vocês por que isso não vai resolver o problema do passeio de vocês, tá? Na verdade, nenhum problema. Primeiro, vamos falar um pouquinho, vamos listar alguns equipamentos aí, os principais equipamentos que a gente encontra. Eu fiz uma lista de alguns, se eu esqueci de alguns, vocês me tragam aqui nos comentários outros, tá? Mas eu listei, assim, os principais que eu mais vejo sendo utilizados aí. Alguns nem tanto, ainda bem, mas os mais comuns da gente ver. Então, o primeiro equipamento que eu listei é o peitoral, né? E peitoral, a gente tem muitos modelos de peitoral. Tem peitoral H, tem o peitoral, que o peitoral H é aquele que parece um H, né? Então, ele tem uma tirinha que vai ao redor do pescoço, uma que vai ao redor da cintura e uma que conecta atrás e outra no peito. Por isso que ele se chama H, porque ele parece um H. Tem um outro peitoral que é chamado Step In, que é de pisar, né? De o cachorro pisar dentro, né? Basicamente colocar as patinhas e a gente passa e fecha, clipa aqui atrás. Famoso peitoral anti-puxão, tem alguns outros nomes aí para ele, mas peitoral anti-puxão é aquele que clipa na frente, porque daí quando o cachorro puxa, ele vira. Tem o colete, né? Os tipos de colete aí variados. Tem também o peitoral Y, não sei se vocês conhecem, mas tem um tipo de peitoral que é chamado Y, que ele é tipo um peitoral H, o pessoal mais fora do Brasil usa mais esse nome, acho que peitoral Y, mas é porque ele vem aqui e no peito uma tira, então ele parece um Y. Saindo um pouco dos modelos de peitoral, a gente tem alguns outros modelos de equipamento. Então, a gente tem a coleira cabresto, né, que é uma coleira que passa no focinho do cachorro. E a gente vai ter aí coleira de pescoço, né, coleira normal de pescoço. E aí a gente vai ter outros modelos também, como o enforcador, aquela coleira que enforca. Guia unificada, que é uma guia unificada, é um enforcador de tecido, né, geralmente de corda, de fita, alguma outra coisa, mas ela é exatamente igual ao enforcador. A gente também tem a prong collar, que é muito conhecida como colar de garras, que é aquela coleira que tem uns pinos para dentro, não sei se vocês já viram, uma coleira que tem uma sequência de pinos viradas para dentro, garras. E tem também o e-collar, que é a coleira de choque, né? Tem algumas que não são de choque, são de citronela, enfim. Mas, assim, uma lista, eu achei que é uma lista razoavelmente, assim, completinha essa que eu fiz. Se vocês lembrarem de algum outro, comentem aqui, tá? Deixa eu tomar uma água. Então, o que acontece, né? A gente, quando pega um cachorro, ou quando vai sair para passear com o cachorro e quer escolher um equipamento, se depara com 1001 opções. E muitas vezes a gente não sabe como que cada opção funciona, né? Qual a função de cada uma desses equipamentos. E daí acaba indo atrás de procurar um equipamento que vá resolver algum problema que possa ter no passeio. Então, vamos pensar aí que peguei um cachorro, comecei a ir para a rua fazer passeio, e esse cachorro começa a puxar, começa a me carregar, enfim, e daí eu começo a procurar opções de equipamentos que vão resolver esse problema, né? E sem saber o que cada um faz, qual é a função de cada um. Então, primeiro,
Agora que a gente passou por essa lista de equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre eles, né? Vamos passar primeiro o diferencial que cada um faz, tá? Então, eu meio que agrupei alguns equipamentos em categorias, tá? Então, como a gente falou de vários modelos de peitorais, colete e tal, eu coloquei eles tudo numa mesma categoria, que é a categoria de peitoral, né? Basicamente é uma coisa que pega o peito inteiro do cachorro. Eu acho que são equipamentos mais ergonômicos, né? Eles trazem mais segurança, porque eles pegam o cachorro inteiro, trazem mais conforto, né? Ah, um detalhe, eles trazem mais segurança, contanto que esteja bem ajustado, né? Eu não posso usar um equipamento super solto, porque senão o meu cachorro pode escapar. Então, ele é um equipamento que ele traz mais segurança, ele traz mais conforto, né? Ele também permite que o meu cão se movimente de forma mais parecida possível com ele estar solto, né? Então, não tem muitos impeditivos na movimentação do cão. Tem muita gente que tem receio de usar peitoral por conta de um mito que a gente escuta muito por aí, que é o mito de que, um peitoral faz o cachorro puxar mais, tá? E aqui já a primeira coisa que eu quero falar isso é um mito, tá? Não existe isso do cachorro vestir um equipamento e ligar uma luzinha na cabeça e dizer, olha só, que engraçado, né? Tô me sentindo aqui no Alasca com esse negócio. Acho que eu vou puxar essa pessoa, fazer ela de trenó aqui. Então, isso não existe, tá? O cachorro não tem isso de colocar um equipamento e, por conta daquilo, ele vai puxar mais, tá? A gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas isso é um mito muito grande que a gente escuta muito por aí. O peitoral não faz o cachorro puxar, tá? O peitoral não faz o cachorro se sentir um husky, uma coisa para tração. Não faz o menor sentido, não caiam nessa bobagem, pelo amor de Deus, tá? Outra categoria de equipamento é a coleirinha de pescoço, né? Que é um equipamento que, assim, eu acho extremamente importante, mas eu não acho ela legal na maioria dos casos para usar para o passeio, vocês vão entender por quê. Eu gosto muito de coleira de pescoço, acho que é um equipamento essencial, principalmente para identificação, né? Porque, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu acho sempre importante ter identificação. Sei que muita gente usa uma identificação no peitoral. Eu gosto de ter, acho que a do peitoral também pode ser uma extra, mas eu gosto de ter uma no pescoço, porque, sei lá, vai que o teu cão escapou do peitoral, alguma coisa, fugiu, a guia estourou, sei lá, enfim, por algum motivo tu tem uma ali no pescoço, né? Eu não gosto de usar a coleira de pescoço como equipamento de passeio. Por quê? Porque se o cão puxa um pouquinho, né? Se existe qualquer tensão ali na guia, a menor puxadinha que o cão der, se ele tiver com uma coleira de pescoço, é só vocês fazerem façam exatamente o que eu estou fazendo aqui. Falem e coloquem a mão aqui. Se vocês derem uma pequena tensionadinha, olha como muda minha voz e como machuca, tá? Isso que eu não tô forçando a minha garganta, estou dando uma leve tensãozinha, tá? Então, isso uma coleira de pescoço também vai fazer se o cachorro puxa, tá? Então, ele vai machucar, vai causar incômodo no cachorro. Então, por isso que eu não gosto de sair usando coleira de pescoço como equipamento para o passeio, né? A não ser que o cão tenha um treino impecável, mas mesmo assim eu não acho legal, tá? Acho que o peitoral é sempre a melhor opção. A gente tem também a opção da cabresto. Eu falei, é uma coleira que passa pelo focinho, tá? Cabresto não é uma focinheira, já vamos deixar aqui bem claro. Cabresto é um tipo de equipamento de passeio, ela é presa no focinho e na cabeça do cachorro. Qual é o ressalvo que eu tenho em relação ao cabresto? É um equipamento que precisa de adaptação, tá? De uma bela adaptação. E aqui eu faço um parênteses que eu acho que, assim, idealmente, qualquer equipamento precisa de adaptação, inclusive o peitoral, tá? Acho que os cães precisam ser adaptados ao peitoral também, porque não é uma coisa super natural para eles colocarem um peitoral. Então, acho que qualquer equipamento precisa de adaptação, porém, a cabresto, por ser um equipamento que vai na cabeça, vai no focinho, que às vezes é uma região mais sensível do cachorro, às vezes precisa de uma adaptação um pouquinho mais bem feita, tá? Então, uma ressalva é essa, né? Uma adaptação um pouquinho mais delicadinha, principalmente se o cão é mais sensível, enfim. E a cabresto também tem que ser usada com um step. Por quê? Porque se o cão rolar na grama, ou daqui a pouco se o cão se coça, pode sair do lugar, então precisa ter um step. Então ela vai precisar estar presa numa coleira de pescoço, enfim, tá? Para evitar qualquer situação aí de fuga. Falamos sobre peitoral, falamos sobre coleira de pescoço, falamos sobre cabresto, agora vamos falar sobre enforcador, né? E assim, enforcador, como o nome já diz, a função dele é enforcar.
tá? Não venham me dizer, ai, Mônica, não, imagina, não estou enforcando o cachorro. O nome está dizendo enforcador, é para enforcar, tá? É para causar dor, né? E, ai, falando assim, parece que é uma ferramenta de tortura, gente, enforcador. Mas é uma ferramenta feita para causar dor, que a menor tensão que existir, a menor pressão que for feita na guia, que está presa nesse enforcador, vai pressionar e vai enforcar o cachorro, tá? Lembra que a gente fez quando eu falei da coleira de pescoço, que a menor tensão que fosse aplicada ia apertar, ia machucar? Tu imagina um enforcador, que é realmente, não sei se vocês já viram, eu não tenho para mostrar aqui, mas ele desliza e não tem trava, então ele vai deslizar até que a corrente ficar deslizando, até onde der. Então vai realmente enforcar e causar muita dor no cachorro, tá? Então, façam isso para entender o princípio por trás do enforcador. Peguem a própria mão de vocês, colocam no pescoço, fica falando aqui, ou nem fica falando, fica só respirando. Aperta um pouquinho, vocês já veem que muda a voz. Se apertar mais ainda, gente, é horroroso, é super desconfortável, tá? Então, o princípio por trás do enforcador é enforcar, tá? Claro, né? Então, assim, se o cachorro for tentar puxar na guia, o que vai acontecer? Ele vai ser enforcado, vai machucar, vai causar dor. E daí o que vai acontecer? A tendência é que ele dê uma freada, dê uma parada quando isso acontece, porque ninguém quer ser carregado, né, sendo enforcado. Então, a tendência é que o cachorro dê aquela freada. Então, assim, sei que ninguém que tá aqui é criança, então não vamos cair nesse papo de meu enforcador é só saber usar, nem enforca. Gente, ninguém é criança, ninguém é besta aqui para cair nesse papo, tá? Enforcador, enforca, coloca no pulso de vocês e dá uma apertadinha, vocês vão ver que machuca, coloca no pescoço de vocês e dá uma tensionada, vocês vão ver que incomoda. Não existe isso de saber onde ajustar, é saber como usar, não existe. Não existe, tá? Quer usar? Beleza. Usa, mas não diz que existe forma, não sei o que, não use. Não fica usando e dizendo, não estou causando desconforto no meu cão. Use ciente. Se tu quer usar enforcador, use e esteja ciente que tu está causando dor e desconforto no teu cão, que tu está machucando ele, tá? Então, já fiz aqui minha militância. Vamos falar de guia unificada. Guia unificada é basicamente um nome chiquezinho para enforcador. Guia unificada é o mesmo modelo que um enforcador, só que ela é de tecido. Geralmente ela é de corda ou ela é de fita, mas o princípio é exatamente o mesmo. É uma fita passando por um elo que quanto mais tu puxar, mais vai apertar. Não nada a declarar. Vamos para o próximo equipamento. Prong collar. Prong collar, também conhecido como colar de garras, tá? Aquela coleira que tem as garras para dentro. E nada mais é do que um enforcador, tá? É um enforcador, mesmo princípio que um enforcador, com pinos para dentro. Ou seja, quando o cão puxa, ele tem um monte de garras pressionadas dentro aqui, apertando o pescoço dele. E eu acho incrível que as pessoas arrumam umas justificativas assim mirabolantes para o uso desse tipo de ferramenta, que é inacreditável, né? O pessoal finge que sabe alguma coisa de física, pega uns argumentos completamente nada a ver com o assunto, aplica num outro negócio que não tem nada a ver, fora de um contexto, né? Então, é muito clássico a gente ouvir o pessoal que usa esse tipo de equipamento falando, não, mas é uma distribuição homogênea de pinos, então se eu apertar não vai doer, é que nem tu sentar numa cadeira de pregos. Gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, não caiu nesse golpe. Que nem eu falei, as pessoas acham que sabem alguma coisa de física, pegam lá uma informação, colocam num contexto nada a ver, aplicam num negócio, né, e fica usando isso para justificar, enforcar um cachorro com um monte de pino para dentro, com um monte de prego apertando. Não precisa nem falar nada, né? Por último, temos dessa lista de equipamentos que eu falei, o e-collar, que é a coleira de choque. E sim, é uma coleira que dá choque. Não sei se vocês já pegaram, eu já peguei na mão, e mesmo no mais fraquinho, dá choque, incomoda e dói. Tá? Então, assim, tem muita gente que fica, é comunicação, estou me comunicando com o cachorro. Não é comunicação coisa nenhuma, é um choque, tá? Não vamos... Falei, ninguém é criança aqui para ficar caindo em baboseiro, tá? Então, passei por uma lista de equipamentos, falamos sobre qual é a função de cada uma delas, e vamos falar agora um pouquinho mais a fundo nisso no passeio, né? Então, quais são as vantagens aí de usar um peitoral? O peitoral, como eu falei, ele é mais ergonômico, ele é mais seguro, ele é menos invasivo, então ele dá mais mobilidade para o cão. O cão tem um movimento mais próximo do natural, tá? E assim,
Que nem eu falei, tem vários modelos de peitoral, tá? Tem alguns que são mais ergonômicos que outros, que deixam o cão mais à vontade. Então, por exemplo, um peitoral H, um peitoral em Y, um colete. O peitoral step-in, eu confesso que eu não sou muito fã, porque eu já vi muito cachorro escapar dele, porque ele sai pela cabeça, assim, e o cachorro consegue escapar. Então, se não tiver bem ajustado, pode sair. Peitoral anti-puxão. Confesso que não sou a maior fã, porque... de novo, tu tá tentando depender de um equipamento, tá? Então, eu não gosto muito de cair nisso. E fora que, assim, o peitoral de puxão, na essência, ele é preso na frente, então, quando o cachorro for puxar, ele vai virar. Fora que isso é meio chato, né? Toda vez que o cachorro vai andar, puxa, vira e tal, eu acho extremamente chato, né? Eu fico pensando isso num cachorro, daqui a pouco, ainda mais para um cachorro que puxa bastante, que tá, né, toda puxa, vira, puxa, vira, puxa, vira. Eu imagino que isso possa causar um problema aí de, sei lá, articulação, uma coisa ortopédica. Então, eu não acho muito legal, tá? Não acho, que nem eu falei, eu não acho legal depender de nenhum equipamento. Então, nós vamos falar sobre o que é a solução, tá? Mas eu não considero isso como uma solução, o peitoral anti-puxão. Então, quando eu falei ali em ser mais ergonômico e não limitar tanto a movimentação do cão, estava me referindo mais ao peitoral H, ou o modelo Y, ou ao modelo de colete, tá? Não tanto esse do anti-puxão, porque eu acho que ele limita, assim, a movimentação do cão. E, às vezes a guia passa... Eita, vocês ouviram isso? Foi o bacon roncando. Meu Deus. O anti-puxão também, às vezes a guia passa por baixo, já vi ficar roçando no cachorro. Não sou muito fã, tá? Então, falamos aí sobre vantagens de usar o peitoral, vamos falar um pouquinho sobre desvantagens de usar os outros equipamentos, tá? Que no caso, enforcador, ou guia unificada, prong collar, e-collar, são equipamentos que causam dor, tá? São equipamentos que estão ali para interromper um comportamento causando desconforto. Então, a gente vai estar, se tu estiver usando esse equipamento, tu vai estar usando um aversivo no teu treino. Não é legal, a pessoa que usa isso faz aparecer um desconforto para que o cão pare de apresentar aquele comportamento para aliviar um desconforto, né? Então, que nem eu falei do enforcador, vamos supor que eu estou andando e o cachorro vai puxar e faz... Ele vai parar de puxar, mas não porque ele aprendeu a parar de puxar, ele vai parar momentaneamente para aliviar o desconforto, tá? Então, isso não é legal, tá? Não é assim que a gente faz modificação comportamental, isso aí só está introduzindo aversivos no teu treinamento. Não é legal. E assim, a gente já sabe que existem diversos efeitos colaterais de usar aversivos no treinamento, né? A gente vai aumentar medo, vai aumentar estresse desse cão, esse cão vai começar a ficar mais ansioso, porque não vai ter previsibilidade, né? Vai ser tudo imprevisível, ele nunca sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que esperar. Ele pode começar a associar o desconforto com o tutor, e eu acredito que ninguém queira que o seu cão associe algo desconfortável consigo, né? A gente sempre quer que o cão associe a gente com coisas muito boas, então acho que ninguém deseja isso. O cão pode ficar mais inseguro, pode acontecer supressão de sinais de comunicação, o cão pode ficar mais apático, pode aumentar a agressividade, podem começar a aparecer comportamentos de fuga, evitação, enfim, um monte de problemas, né? Inclusive problemas de saúde, eu não vou nem entrar na lista. Agora, como a gente falou sobre os equipamentos, né, e sobre como eles não vão ser a solução, vamos falar um pouquinho mais em detalhe o porquê que isso não vai resolver o problema de vocês, né? Por que um equipamento não vai resolver o problema? Porque, assim, pensando ainda mais no caso de um enforcador, seja um enforcador ou algum outro desses equipamentos que são aversivos, o que acontece na essência? A pessoa que usa isso, eu falo, a gente não, porque eu não uso, tá? A pessoa que está usando isso espera o cão errar, espera o cão apresentar um comportamento inadequado, né, um comportamento que não é o que ela quer, para daí punir, para daí dizer para o cão, não é isso para fazer. Né? E às vezes, mesmo que ela não esteja gritando, o equipamento está fazendo isso por ela. Então, é deixar o cão errar para daí punir, para daí dizer, não é isso. Tu não está dizendo para o cão o que tu quer que ele faça. Ai, tá acabando minha água. Peraí, deixa eu só abrir para conseguir tomar o restinho, tô morrendo de sede. Mas, enfim, assim... Quando tu faz isso, tu não tá dizendo para o cachorro o que tu quer que ele faça.
Tu só está dizendo o que não fazer, né? Então, vocês entendem que não fica claro para o cachorro o que ele tem que fazer? Então, a gente não está ensinando realmente para ele o que fazer. A gente está só dizendo o que eu não quero. Então, é como se eu chegasse, sei lá, num cruzamento e alguém me perguntasse, para onde é que tu quer ir? Eu disse, eu não quero ir por ali. Tá, mas para onde é que tu quer ir? Eu não quero ir por ali. Eu não estou dizendo para onde eu quero ir, entende? Fica extremamente confuso, tanto para mim, porque não sei nem para onde eu quero ir, quanto para a pessoa que está ali para indicar um caminho. Ela não vai conseguir me indicar esse caminho. Então, ao invés de eu ficar esperando um erro acontecer para punir, para brigar, para aplicar uma correção, seja o que for, o ideal é que eu pare e reflita sobre o que eu quero que esse cão faça para ensinar realmente aquilo que eu quero, tá? Então, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo com isso, eu podia estar gastando meu tempo ensinando um comportamento adequado para o meu cão. E eu sei que vai chegar gente aqui dizendo, ai, Mônica, mas é que meu cão é muito forte, ele puxa muito, ai, não sei o quê, porque isso, porque meu cão aquilo. Gente, tudo bem, tem cães que realmente são muito fortes, tem pessoas que às vezes são pequenas, são mais magrinhas, mas existe técnica para segurar a guia caso o cão te dê um tranco, tá? Então, assim, também existe técnica para tu conseguir segurar um cachorro grande num peitoral. Falamos sobre isso, então o que vai resolver o nosso problema, né? O que vai resolver que o cão pare de puxar e pare de surtar ali no passeio? Realmente, e a resposta é óbvia, mas o óbvio sempre precisa ser dito, né? A resposta é, a gente precisa ensinar esse cachorro, eu preciso ensinar para ele o que fazer, eu preciso mostrar para ele o que eu quero que ele faça, né? E aqui eu vejo que uma coisa que muita gente acaba se embananando e não conseguindo fazer, que é realmente essa parte de ensinar o que quer. Porque eu chego para a pessoa e pergunto, mas o que tu quer que o cão faça? Né? E a pessoa me diz, eu quero que ele não puxe na guia. Tá, mas o que tu quer que o cão faça? Eu quero que ele não puxe na guia. E percebe como a gente recai naquilo que eu falei agora há pouco sobre dizer o que eu não quero que o cão faça, ao invés de dizer o que eu quero que ele faça? Então, fica super confuso. Se eu estou dizendo, eu quero que ele não puxe na guia, tá, mas o que você quer que eu faça? Não sei, eu quero que ele não puxe. Nem tu sabe o que tu quer. Como é que o cão vai saber? Né? Como é que tu vai conseguir transmitir o que tu quer para o cão se nem tu sabe o que tu quer? Fica meio confuso. Então, a primeira coisa, eu preciso definir o que eu quero. Né? Eu preciso saber qual é o comportamento que eu espero do meu cachorro para a gente poder trabalhar isso. Então, tentem, a partir de agora, pensar o que vocês esperam do cão de vocês. Qual é o comportamento que vocês desejam que ele faça, ao invés de ficar presos nesse, eu não quero que ele faça tal coisa, tá? E, para isso, vocês vão precisar de muita clareza. Então, saber realmente o que vocês querem, tá? E saber realmente em detalhes. Às vezes, é colocar realmente o detalhe. Eu quero que faça isso, 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 aquilo, enfim. Como é que a gente vai fazer isso? Tu vai pegar e traçar um objetivo, tá? Então, vai colocar lá no teu objetivo. Quero que meu cão... aí tu pode ser super específico. Quero que meu cão ande do meu lado, ou nas regiões próximas ao meu lado, com a guia frouxa, ande calmamente, que em ambientes mais apertados ele ande na posição do junto, grudado em mim, que em ambientes mais abertos ele possa explorar, com a guia frouxa, que se a guia tensionar, que ele saiba o que fazer. Tipo, tu pode realmente colocar no detalhe o que tu quer que o cachorro faça. Tipo, especificar bem, porque quanto mais claro for o teu objetivo para ti, mais clareza tu vai ter sobre aquilo ali, mais fácil vai ser para tu conseguir transmitir isso para o teu cão, tá? Então, susto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tendo um objetivo, eu consigo planejar. Então, eu tenho ali meu objetivo traçado, eu posso planejar um passo a passo de como é que eu vou sair da onde eu estou agora para chegar lá no meu objetivo final e traçar um passo a passo, né? Um degrau por degrau de como chegar lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que quebrar esse meu objetivo final em etapas. Então, que nem eu falei, eu quero que o meu cachorro ande com a guia frouxa ao meu lado, que num ambiente mais estreito ele saiba andar na posição do junto, que num ambiente mais amplo ele possa explorar. Então, percebe quantos comportamentos eu já citei aqui? Eu citei o comportamento de conseguir acompanhar a movimentação do tutor, eu citei o comportamento da posição do junto, eu citei o comportamento de andar nas laterais, eu citei o comportamento de o cão andar
devagar, estar com a guia abaulada. Eu tinha citado o comportamento também do cão saber o que fazer quando a guia tensiona. Olha quantos comportamentos eu citei aí, tá? Então, tem várias coisas, não é só não puxar na guia, né? Olha em quantos comportamentos eu quebrei isso. E aí vocês podem pegar e, beleza, esse comportamento, vou ensinar isso aqui, depois ensinar o outro, depois ensinar o outro, depois o outro, e depois começar a juntar as coisas, tá? Então, primeiro ensina um, depois o outro, depois vai juntando. Lembrando que, assim, deixa eu só ver se eu não esqueci de nenhuma coisa para falar para vocês aqui. Ah, tá. Então, assim, lembrando que isso é feito gradualmente, né? Um passo por vez. Eu não vou fazer isso tipo, beleza, quero ensinar meu cão a andar junto comigo, na posição do junto. Aí sai para fazer o passeio e tenta fazer isso no meio do passeio. Não vai dar certo. No meio do passeio, o passeio já está sendo um momento caótico porque o cão não sabe o que fazer naquela situação. Você tem que treinar isso numa situação mais tranquila e depois ir gradualmente levando para a situação real do passeio, tá? Então, eu não posso criar aí o meu objetivo e já querer fazer isso na rua na hora do passeio. Não, criei meu objetivo, quebrei ele em etapas, montei meu passo a passo, o que eu vou ensinar primeiro, onde, quando, como que eu vou ensinar, tá? Então, realmente passo a passo, detalhe por detalhe. Quanto mais específico vocês forem, melhor, porque mais claro vai estar para vocês e para o cachorro. Então, assim, basicamente o segredo, né, é conseguir quebrar isso em etapas, é saber quebrar isso em etapas e se o cão estiver tendo dificuldade de quebrar em mais etapas ainda para conseguir chegar lá no objetivo final. Então, ficou claro o porquê que o equipamento não é o que vai fazer o passeio ficar tranquilo, não é o equipamento que vai resolver o problema no passeio, que é realmente eu ensinar o cachorro. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Me digam se ficou claro, porque uma coisa é eu tentar depender ali do equipamento, né? E que nem eu falei, mesmo depois de entender a função de cada equipamento, tentar depender daquilo, sendo que aquilo ali não vai estar resolvendo o problema, não vai estar ensinando, vai estar só, no caso de um enforcador, de uma guia unificada ou algum outro equipamento aversivo, vai estar só causando dor ou desconforto, né? Algum aversivo para o cachorro, quando ele fizer o comportamento que é o que eu não espero. Então, eu preciso pensar, né, me antecipar e mostrar para ele, olha só, a partir de agora nós vamos fazer assim, é isso que eu quero. Legal, que ficou sim, ficou sim. Maravilha. Que bom que ficou claro, porque entendendo isso, fica muito mais fácil de vocês conseguirem planejar, né, escolher um objetivo e daí fazer um planejamento em cima disso para conseguir executar e fazer isso com o cachorro de vocês e conseguir chegar num passeio tranquilo. Perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aí. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Ai, gente, eu tô começando a ficar com coceira, esse blusão aqui começa a me coçar o pescoço. Olha, tá tudo vermelho já. Mas, se vocês tiverem uma pergunta, podem perguntar aí. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, mas acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu sempre fico na dúvida quando não perguntam assim, se é tipo, beleza, ficou claro, deu para entender ou ninguém entendeu nada e tá só, tipo, sorrir a cena, sabe? Espero que tenha ficado claro. Vou dar um segundinho só para ver se alguém manda alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Vou tomar uma aguinha. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, nenhuma pergunta? Bom, então espero que tenha ficado claro para todo mundo. Que bom que algumas meninas já falaram que ficou claro. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada por me acompanharem até agora.